Boa noite a todos presentes. Sessão de audiência pública, roteiro, né? Terceiro quadrimestre de 2017. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos neste acontecimento que prestigia a participação popular na gestão municipal e sob a proteção de Deus. Em nome do povo jacutinguense, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a sessão de audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Primeiramente, agradeço a presença do secretário da Fazenda, Reginaldo Camilo, do controlador interno da Prefeitura, José Francisco, e demais pessoas presentes, e assessores da Prefeitura Municipal. Agradeço também aos vereadores. Se quiser tomar assento, viu, lugares, fica à vontade, e demais pessoas presentes na audiência pública. Para darmos andamento a essa prestação de contas, passo neste momento a palavra ao senhor Reginaldo Camilo e ao senhor José Francisco para iniciarem a apresentação de demonstrativos e relatórios fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Fica à vontade, Reginaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Homero, presidente da comissão, os demais membros da comissão, aos demais vereadores e a todos os presentes. Estamos aqui para fazer a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017. Quero agradecer também a minha equipe lá da Prefeitura, o Zé Francisco, o Paulo Henrique e o Leonardo, que estão aí. Os três aí estão aí para nos respaldar tecnicamente, né? Tudo aquilo que for preciso aí em relação aos questionamentos que tiverem. A gente vai dar início à audiência aí. Tem alguns quadros aí que eu vou falar rapidinho, e depois o Zé Francisco ele pode entrar mais com detalhes, como sempre é feito mesmo. Ok? A gente pode começar aí pelo primeiro quadro. Paulo, se quiser também acompanhar lá também no telão. É o comparativo da receita entre do terceiro quadrimestre de 2016 e o 2017. Esse quadrimestre de 2016 é o primeiro quadrimestre que nós viemos aqui o ano passado, né? Que nós prestamos conta em relação ainda à administração anterior. Eu vou falar resumidamente, como a gente sempre foi feito, né, para ser mais rápido também. O total da receita no quadrimestre de 2016 eram 22.239.326, e no quadrimestre que nós estamos prestando conta, 21.685.696,32. Teve aí uma queda de 2% em relação um para o outro. O acumulado, então, foi de 64.894.746 em 2016, né? E o acumulado no ano de 2017, 67.681.149. Aí teve um acréscimo no montante, no acumulado, de 4%. Para ser preciso, 4,3%. Está arredondado a casa. A gente tem a dedução do Fundeb embaixo, né? Que seria o total líquido aí no 2016, no quadrimestre, 19.308.694, contra o terceiro quadrimestre de 2017, de 19.335.083. Se vocês puderem perceber, não teve quase diferença nenhuma, né? O comparativo é 0% mesmo na sequência. Já no acumulado, em 2016 era 57.368.384 e 2017 60.617.028. Então teve também um acréscimo de 6% no montante aí. O segundo quadro aí, ele já trata já do balanço orçamentário anual por DR, por destinação de recursos. Então, a gente temos aí do lado direito as receitas, e do lado esquerdo as receitas e do lado direito as despesas. O montante das receitas ordinárias, 43.621.230,29. O total das despesas, 43.331.950,18. A gente teve um superávit de 289.280,11.
Em relação ao Fundeb, as receitas, 9.124.799. As despesas, 9.223.157,60. Tivemos um déficit no Fundeb de 98.357,87. O montante lá embaixo. Total das receitas, 61.407.324. E o total das despesas, 61.798.830,42. Tivemos um déficit de 391.505,69. Esse é um relatório que mostra receita menos despesa, nada mais do que isso, receita menos despesa. Ele não é um balanço orçamentário, ele não é um balanço financeiro, desculpa, fugiu a palavra, um balanço financeiro, é um balanço orçamentário, receita menos despesa. O próximo quadro aí nós temos já as receitas e despesas com a saúde, isso durante o ano de 2017. Nós temos um total de receitas aí, no quadrimestre, de 13.124.503,54 e o valor aplicado no quadrimestre de 4.627.244. O percentual aplicado foi de 35,26% no quadrimestre. Já o acumulado até o quadrimestre seria um total de receitas de 41.906.417 e um valor aplicado de 16.496.496. Total aplicado, o percentual aplicado na saúde, 39,37%. Acho que todos isso vocês já sabem, né? O percentual até que alto foi aplicado na saúde esse exercício de 2017. A gente vai agora para receita e despesas com ensino, a próxima folha. Nós temos lá o total das receitas é praticamente o mesmo da saúde, né? 13.124.503 e o total das despesas com educação. Aí ele divide, né, na realidade, 1.981.553 e a contribuição com o Fundeb 2.360.404, fazendo um total de 3.686.307. Um percentual no quadrimestre de 28,9%. E até o quadrimestre no acumulado, o total das receitas, 41.906.417. E o total das despesas, 5.598.169, mais a contribuição ao Fundeb, 6.272.825, totalizando 12.271.994. Percentual de 29,28%. A despesa com o pessoal no terceiro quadrimestre. Nós temos um total bruto aí de 32.815.568, a consolidada, entre executivo e legislativo. Temos o pessoal ativo, 32.719.768, consolidado. Os inativos e pensionistas, 95.800. Aí tem a despesa não compartilhada do artigo 19, que são as deduções, TRCT, 1/3 de férias, que acabam incluindo aí dentro do pessoal ativo, né, que são esses desligamentos, 1.357.011. A despesa líquida para a base de cálculo é 31.458.557 na consolidada, executivo e legislativo. Mais embaixo aí está a receita líquida corrente, né, de 60.617.028, onde faz o percentual aplicado aí, 51,98 no consolidado, o executivo 48,80 e no legislativo 3,10%. Aí nós temos a despesa, a próxima folha, despesa total do órgão por secretarias. Esse é um quadro resumido que acaba resumindo o seguinte, o quadro seguinte, mas aí está um total da prefeitura gasto com despesas por secretarias de 16.052.327 no quadrimestre
e o total acumulado até o quadrimestre de 59.686.639. Aí estão os valores discriminados por secretarias, todos vocês têm aí o relatório em mãos, eu não vou ficar repetindo valores aqui, né? O próximo quadro é o detalhado desse resumido que eu acabei de falar. Os valores embaixo, os totais são os mesmos, só que está discriminado certinho aí, detalhado. O próximo quadro é o custo per capita da administração no ensino. Isso é a título anual 2017, tá? Nós temos um número de alunos no censo escolar de 3.006 alunos. Total da merenda escolar, o total do programa foi R$ 932.987. Custo por aluno, R$ 310,37. Transporte escolar, R$ 2.270.774. Custo por aluno, R$ 755,41. O pessoal docente teve um custo anual de R$ 7.896.556, R$ 2.626,93 por aluno, e as demais despesas com ensino, um total de R$ 7.167.815, um custo de R$ 2.384 por aluno. O total do custo do ensino, R$ 18.268.133, e um custo por aluno de R$ 6.077 anual. Mais abaixo, custo per capita da administração na saúde e demais órgãos do município, né? demais secretarias. Ó. Então, temos lá o número de habitantes, 25.199. O custo na saúde, 19.064.377. Custo por habitante de R$ 756,55 anual. Os demais serviços, R$ 22.354.128, um custo por habitante de R$ 807 anual, um total, então, de R$ 41.418.505 foi o custo per capita, e o custo por habitante, R$ 1.563,65 anual por habitante. Mais abaixo aí nós temos o custo per capita da administração. O total da receita foi de R$ 59.686.639, pelo número de habitantes, 25.199. Um custo per capita da administração, então, de R$ 2.368,61 por habitante por ano. O próximo quadro são 3 quadros seguintes, que um praticamente complementa o outro, né? Então, ele tem bastante números aí, ó. Vamos aqui, ó. É o total do restos a pagar por DR, por destinação de recursos, né? Então, a gente tem aí a primeira coluna, o número da DR, que é referente a cada recurso, a cada destinação, né? Nós temos aí, ó, o total de recursos livres na quarta linha, né, que é o saldo de R$ 1.484.655. Total de restos a pagar, R$ 2.429.355. Do ano de 2017, onde a gente pode falar em processados e não processados, é tudo aquilo que recebemos e efetivamente recebemos, e aquilo ainda que estamos a receber ainda, que está comprado, mas não recebemos. Tá? Temos o resto a pagar de 2016, ainda 922.328, e um resto a pagar de 2015, 281.616. O total, então, de resto a pagar, que é total RP aí na frente, na realidade não é o total aqui, né? Não, é o total, sim. É o total, isso. É 3.633.280. E ao final da folha aí nós temos um total geral. Total geral de disponibilidade financeira da primeira coluna, 4.830.184. É a anterior, Paulo, a folha anterior, não? É essa aí. Essa daí, isso. Essa daí, isso. A primeira coluna ainda, temos aí a disponibilidade financeira do município em 31/12/2017, 4.830.187. Restos a pagar de 2017, repito aqui, processados e não processados, R$
4.977.309. Resto a pagar 2016, processados e não processados, 922.328. E resto a pagar 2015, processados e também não processados, 281.616. O total do resto a pagar aí é 6.181.255. Aí nas próximas colunas nós temos aqui uma dívida flutuante e também devedores diversos, 374.144 e 596.011. Aí teria um saldo final aí negativo de 1.238.111.59. Somando aí os restos a pagar processados e não processados, baseados aí no saldo financeiro que nós tínhamos disponível em 31/12. A próxima folha, ela trata exclusivamente dos restos a pagar e da disponibilidade financeira da administração de 2017 do prefeito Araújo. A disponibilidade financeira está aí, que ela é repetida na folha anterior, 4.830.184. E aqui entra, na realidade, as despesas processadas só, né? Os restos a pagar processados, tudo aquilo que realmente nós recebemos, comprovamos que recebemos e que temos que pagar, que tínhamos que pagar em 31/12. 1.730.866. Então, aí teria um saldo financeiro da administração de 2017 de 3.099.287. É só para frisar aqui, se nós não tivéssemos que pagar toda aquela dívida atrasada que nós herdamos da administração anterior, mais os 500 mil da Santa Casa, mais as multas do INSS, mais as multas do matador, esse saldo aí passaria hoje de 6 milhões. Só uma perguntinha com relação a isso. Se pode agora, você quer no final, só para não perder o fio da meada aqui. Claro, pode perguntar. Esse resto a pagar de 2015 e 2016, ele está também os não processados. Os não processados. Isso da folha anterior aí. Na folha anterior, isso. Paulo, volta uma folha para a gente, só para a gente acompanhar ali, né, também. Você vê lá em cima, total dos restos a pagar por destinação de recursos. Então, vocês podem ver que a primeira coluna é o saldo financeiro, segunda coluna, restos a pagar 2017, terceira coluna, restos a pagar 2016 e a quarta coluna, restos a pagar 2015. Isso é processados e não processados. Tá junto aqui. Está junto aí. Você saberia me dizer, por exemplo, de 2015 e 2016, o porquê que ainda não está processado? Porque não conseguiu achar que foi? A gente vai falar isso na terceira folha agora, da pergunta. Se você pular para a terceira folha agora, a 12, que é a última folha, na realidade. A gente tem aí os restos a pagar processados, mais à esquerda, e mais à direita, o resto a pagar não processados, dos anos 2017, 2016 e 2015. A gente fez dois relatórios, um somando tudo, aglomerando, na realidade, toda a compra da prefeitura, tanto os processados e não processados, e fizemos um em separado, para ter essa noção realmente. A sua pergunta, Fernando, fala aqui, 2016, praticamente um único fornecedor que falta pagar, né? Tá aí, na folha anterior estava 922.328, mas processado de 2016 tem 827.571. Os demais não foram processados mesmo, a gente recebeu dessa forma a administração e permaneceu dessa forma. Em 2015, não processado tem 281.616. Na realidade, esse montante ele está tratado como não processado, que ele na realidade é um saldo ainda da rua coberta e do estádio, que não foi processado, que não terminou essa obra, né? Então ele está não processado ainda, certo? Agora, já na última folha mesmo, dando a continuidade, respondi para você, é isso aí? Aí a gente já falando já da última folha aí, a gente tem aí a primeira coluna, fala do resto a pagar processados do ano de 2017, que é o que acaba repetindo a folha anterior, né? Um total de 1.730.866.
A disponibilidade financeira aqui está de 3.361.416. O que nós fizemos aqui? Ela está menor que a folha anterior de 4.830, porque nós tiramos aqui a destinação de recursos que não tinha resto a pagar. Então a gente não achou, a gente tirou só para realmente matar o que tinha recurso com o que tinha que ser pago, você entendeu? O resto a pagar. Então, só para ficar esse saldo. Então, na realidade, esse saldo diminuiu por isso. Mas se vocês fizerem um comparativo com as folhas anteriores, vocês vão perceber isso. Né? Aí nós temos um saldo 1 menos o 8 de 1.876.083 lá embaixo. Né? Um resto a pagar processados de 827.571. 2015 não tem nenhum saldo a pagar processado. Né? Zerou, porque na realidade não está pago, Hélio. Ele não está processado, ele não está efetivo o serviço ainda. Então não tem como, não está efetivo para a gente poder pagar. Você entendeu? Ele tem que ter concluído para poder ser efetivado, para passar a ser processado. Aí sim ele é objeto de pagamento. Tá? Aí nós temos um total de réus a pagar processados de 2.312.906. Aí sim, mais à direita, nós temos os réus a pagar não processados. 2017, 2.928.525. 2016, 94.756, que é a diferença lá. E o 2015, 281.616, que é o montante. O total de réus a pagar não processados, 3.304.898. Aí só na quarta linha aí, se vocês perceberem aí, ó, nós temos um réus a pagar processados de 1.399.000, né? A disponibilidade financeira era 1.484 e o saldo de 85 mil. Na realidade, esse saldo de 85 mil era o que nós tínhamos de recursos livres se nós quiséssemos, na época, ter pago esse resto a pagar, de 827 dos anos anteriores. Né? Esse era o que nós poderíamos estar utilizando para poder pagar. Só para frisar aqui, acho que o Zé pode entrar depois em mais detalhes técnicos, os restos a pagar não processados, de acordo com a Lei 101, Zé, é isso que você está me falando, a Lei Complementar 101, né? Ele não é considerado uma dívida. A partir do momento que o prefeito queira cancelar isso, ele pode, porque na realidade não foi recebido ainda, a mercadoria não foi recebida, o serviço não é executado. Então, na realidade, isso não entra como dívida até ser processada, até ser liquidada, né? Até o serviço ser concluído. Né? É só uma observaçãozinha aí, o Zé tem esses detalhes aí mais técnicos, né, que ele é a pessoa que pode estar falando isso para a gente. O que eu tinha que relatar para vocês seriam isso daí. Se tiver alguma dúvida aí para mim responder para vocês, algum questionamento, tenho aí o Paulo, tenho o Zé, tenho o Leonardo aí que pode estar nos respaldando aí também tecnicamente em relação a isso. Sr. Zé, se o senhor quiser fazer a explanação aí, se tiver alguma dúvida, Leonardo, pode adentrar dentro do plenário. Entendeu? Pode ficar à vontade aí. Ô Paulo, vê se liga para ele lá. O Rê, o Zé, só um minuto, se algum dos dois puderem fazer uma resposta para mim aqui. Primeiramente, boa noite vocês, todo mundo que está nos acompanhando. Só no comparativo lá do custo per capita da administração no ensino, é a página 9. Eu queria só fazer ou pelo menos ver, vocês têm um comparativo com algumas outras cidades ou cidades vizinhas para a gente saber o quanto está gastando, se Jacutinga investe mais ou se investe menos? O André, a gente estava até... Em noção das cidades vizinhas? Você fala em saúde e educação. Em educação, o custo por aluno aqui, né? Tá. A gente estava discutindo isso até antes de vir para cá, lá na prefeitura, sobre a saúde, né? Eu não sei se o Zé Francisco pode nos dizer algum comparativo das outras cidades, né, em relação à educação. A palavra, Zé, pode. Olha, com relação à educação, ela é muito variável, certo? Por quê? Tem municípios que tem menos aluno, certo? E recebe uma quantidade, vamos dizer assim,
quase igual a gente Fundeb. Porque Jacutinga, como eu já falei nas outras reuniões, ela tem na educação ela tem uma questão atípica. Porque em 1995, quando foi instituiu o antigo Fundef, certo? Que era só para o ensino fundamental, certo? Só que aí, na época, o governo Eduardo Azeredo, não sei se foi acho que foi em 1995, ele propôs aos municípios que pegasse as primeiras séries até os 14 anos, certo? Muito município fez isso, e quando o Itamar Franco entrou no governo, ele verificou que aquilo estava dando prejuízo para o Estado. Por quê? Porque ele estava repassando o dinheiro dos alunos para os municípios e também tendo que repassar aos professores, porque os professores eram efetivos. Então, ele solicitou que os municípios devolvessem os alunos para ele. A maior parte devolveu, não foi o caso de Jacutinga. Jacutinga manteve o antigo 5ª ou 8ª série, né, que hoje é até o 9º ano. Certo? Com isso, Jacutinga recebe um pouco a mais, mas tem uma despesa maior também, certo? Porque, em decorrência disso, ela tem que ter professor horista, certo? Porque o que é normal no Fundeb é você pagar mais do que recebe, se você só tiver nos primeiros anos. Jacutinga recebe mais do que paga, mas, em compensação, ela tem mais despesa. Com relação a essa per capita que você falou, existem municípios que têm uma per capita maior do que essa, mas não são muitos, não. Certo? Não são muitos, não. Principalmente na merenda escolar. A merenda escolar de Jacutinga é muito bem aplicada. A gente acompanha diariamente, né, o que a prefeitura compra para distribuir na merenda escolar. Certo? Transporte escolar é mais ou menos a mesma coisa, com exceção das grandes cidades, que praticamente não tem zona rural, certo? Aí o custo é mais barato, certo? Agora, com relação às outras coisas, não dá muita diferença, não. Tá certo. Beleza. Muito obrigado. Para complementar aí, ó, a gente fez uma pesquisinha rápida aqui para te responder, viu, André? O custo nacional aqui, ó, na educação, ele é R$ 2.739 por aluno, nacional. Tá? Então, você vê aí que Jacutinga é R$ 6.077 anual. Então, esse é o custo da média nacional, né? Eu vou deixar nesse momento, não sei se alguém mais da prefeitura quer esclarecer, eu vou deixar a palavra franca aí. O pessoal do plenário quiser fazer pergunta. Peço a palavra aqui ao presidente da comissão. Agradecer primeiramente aí a presença do Jorge, vereador, do Guilherme, do Lopes presente, o ex-vereador Luiz Fernando Cunha também está presente, funcionário da Gazeta, aí a mesa, o Elinho, né, também vereador, e nós aqui, eu, o Fernando e o André. O senhor quer fazer uma pergunta? Sim. Página 3, se vocês puderem abrir ali. Acho que vocês são testemunha, né, dos pedidos que eu tenho feito em relação ao Fundeb, então essa primeira pergunta é em relação ao Fundeb mesmo. É uma dúvida que não é uma dúvida. Brincadeira. ouvi isso, hein? Mas pode ser que seja. Eu queria perguntar, porque assim, na minha cabeça, que não entendo de administração e principalmente contabilidade pública, o Fundeb ele é um fundo. E aqui ele tem um valor, que ele deu um valor deficitário. Então, eu queria perguntar ali no final, ali, total Fundeb e as despesas, e daqui está superável o seu déficit. Ele fechou com um déficit aqui de 98.357,87. Como é que explicar para mim como é que funciona isso? Porque eu imagino na minha cabeça que o Fundeb é tipo uma conta de banco, que é depositado no dinheiro. Acabou o dinheiro, né? Eu posso te explicar. Ou é tipo um cheque especial, né? Eu posso te explicar isso. Quando eu cheguei em Jacutinga, eu peguei um déficit no Fundeb da ordem de R$700 mil, de restos a pagar, que estava escrito no Fundeb sem dinheiro, certo? O que eu orientei que fizesse? Que aqueles restos a pagar do Fundeb
Porque o que se fazia para trás, passava resto a pagar do Fundeb e entrava recurso do Fundeb no exercício seguinte e utilizava o recurso daquele exercício para pagar. Certo? Então, qual foi a minha orientação? Todo restos a pagar, naquela época chamava, já era destinação de recurso, DR, porque a instrução normativa do tribunal é de 25 de novembro de 2015, que deixou de ser fonte e virou DR, destinação de recurso, só que a Prefeitura de Jacutinga não vinha fazendo isso. A partir de 2016, essa instrução normativa entrou em vigor a partir de 2015. Como foi passado esse recurso e que não tinha saldo suficiente para pagar todo o resto a pagar, existia, certo, se não me lembro, um saldo financeiro na conta de R$ 98.357,87, certo? Então, por isso que a despesa é maior do que a receita, R$ 98.357,87. Porque aí nós utilizamos recursos próprios da Prefeitura, os recursos chamados recursos ordinários da Prefeitura, para pagar todos os restos a pagar, que não era só do Fundeb. Existia do bloco da saúde, certo, da educação, que não tinha saldo, disponibilidade financeira para pagar. Como não tinha para pagar tudo, nós optamos por pagar esses restos a pagar, todos com recurso ordinário. É tanto que nós não usamos 1 centavo de recurso vinculado para pagar restos a pagar do exercício de 2016. Certo? Todos os restos a pagar recebidos, que foi pago, educação, saúde, Fundeb, bloco da saúde, bloco da assistência social, foram pagos com recurso ordinário do município. Certo? Então, por isso, a despesa do Fundeb aí é maior do que a receita. Porque toda a vida, certo? Desde quando foi implantado o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que ainda do ensino fundamental, que ainda era o Fundef, e depois vindo para a Fundeb, eu sempre orientei que a conta do Fundeb não ficasse saldo nenhum. Porque se ficasse saldo na conta do Fundeb, ou gastasse a mais do que recebeu, era totalmente falta de planejamento. Chama-se as pessoas entendidas na parte legal que é irresponsabilidade você deixar o saldo da educação. Porque esse custo é muito bem feito. Certo? Esse custo aluno é muito bem feito e ele não deve sobrar recurso. É claro, você não pode jogar recurso fora, mas você tem que aplicar ele de maneira correta, desde que não sobra saldo. Porque aquele dinheiro que vem é para aquele exercício e não para o seguinte. Ou para pagar despesas anteriores. Tá, então, pelo que eu entendi, ele está em déficit porque era um valor que estava sendo flutuado dos anos anteriores, então, uma dívida flutuada. Isso. Esse ano, ele passou zerado, certo? O dinheiro que a gente tinha em 31 de dezembro era exatamente o valor dos restos a pagar que ficou. Por quê? Porque era INSS, que INSS você só paga o dia 20 do mês seguinte. Certo? Então, ficou exatamente. O que estava a mais de INSS, nós fizemos um procedimento que tem na Prefeitura, que chama memorial de despesa, e tiramos do Fundeb e passamos para os recursos ordinários da Prefeitura. Certo. Então, esse ano não vai ter problema. Esse ano, o que se arrecadar, vai gastar. Exatamente igual. Mais uma pergunta que é uma pergunta especulativa, na verdade, né? Uma das coisas que o prefeito falou foi definir o piso dos salários dos professores, talvez esse ano ainda. Esse reajuste viria já desse saldo positivo do Fundeb, uma vez que ele já está zerado em relação aos restos a pagar dos anos anteriores, ou não? Não, a questão do Fundeb é o seguinte... O reajuste vem do Fundeb, né? O reajuste do salário pode vir do Fundeb, né? Não, para o professor, é claro que é do Fundeb, certo? Porque o Fundeb existe 2 limites. Um chama máximo e outro chama mínimo, certo? O máximo é os 40%, você não pode gastar mais.
Agora, o mínimo é o magistério. Porque quando o professor Darcy Ribeiro editou-se essa emenda constitucional, que é a emenda constitucional 14, a proposta de emenda que virou essa emenda constitucional, ele fez isso exatamente para corrigir o salário do professor. Porque a cada lugar, para você ter uma ideia, vereador, eu peguei um município no começo do Fundeb, que eu dava assessoria, certo? Eu tive que fazer, em dezembro, um abono para os professores do valor de 70% dos salários que eles receberam no ano inteiro. Porque eles ganhavam menos de um salário mínimo. Certo? Aí eu falei para o prefeito, isso aqui não dá, vai ter que corrigir. Aí corrigiu, hoje é um dos municípios que paga mais bem o professor, certo? Foi feito, foi eu que desenvolvi o plano de carreira. E hoje ele está. Por exemplo, o professor lá, ele acompanha o valor do salário do Ministério da Educação. Por exemplo, ele é 2.000 para 40 horas, certo? Ele trabalha 24, vai dividir as 40, o salário pelas 40 multiplicar pelo 24. Só que lá funciona da seguinte maneira. Se a infração, como foi este ano, corrigiu o salário mínimo em 1,81%, certo? Só que o ministro da Educação corrigiu o salário, a base salarial do professor das 40 horas do FNDE, em 6%, acho que mais de 6%. Então lá é assim, dá 1,81 para o servidor e dá os 6 para os professores. Certo? Funciona dessa maneira. É claro que essa questão de coisas, isso o prefeito já falou várias vezes, né, Reginaldo? Conversamos, certo? É uma coisa, só que você tem que acertar um monte de coisa. Acho que eu posso falar, né, é um compromisso com ele mesmo de fazer isso, né? Que ele vem falando para a gente, né? É um compromisso que o prefeito tem com os professores, tentar ajustar esse piso da categoria aí, porque a gente percebe sim que realmente está defasado. Ô Zé, hoje nós sabemos que o prefeito, a todo canto a gente conversa com ele e a intenção dele um planejamento dele, já como você acabou de dizer, a vontade dele de fato é pagar o piso nacional. Daria um impacto hoje aproximadamente de quanto na folha de pagamento no ano? Em torno de 2,2% da receita corrente líquida. Certo? Ele já me pediu isso, eu só não fiz isso para ele ainda. Ele já me pediu que eu fizesse esse cálculo do impacto e o que poderia ser feito. Se parcelava, se dava tudo, ele já me pediu esse cálculo. Eu ainda não fiz ainda, porque como foi encerrado o contrato dos professores, feito um processo seletivo para contratar em janeiro, isso só efetivou em fevereiro, certo? Então aí a gente não tinha nem dados para fazer isso. Eu acredito que a semana que vem a gente já vai conseguir fazer isso, aí a gente já sabe o impacto certinho do que vai dar, tanto na despesa orçamentária, quanto na folha de pagamento em relação à receita corrente líquida. Opa, a palavra está franca. Pode fazer a pergunta sim. Não tem quem aguenta, é verdade. Não, você tem razão. Ô Luiz Fernando, você sabe muito bem que saúde é um buraco sem fundo, né? É um saco sem fundo, aí a gente sabe, todos nós sabemos, e a gente realmente teve um custo até o quadrimestre aí de 39%. Mas é uma preocupação sim que nós temos na prefeitura, a gente já está planejando para esse ano aqui chegar a um percentual bem abaixo disso, mas a gente está atento em relação a isso. A gente tem trabalhado junto com o secretário de saúde, né? O nosso secretário ele é médico, né? Não é administrador,
Mas a gente está acompanhando ele lá, está dando toda a assessoria para ele para tentar agora começar a baixar esse custo. A gente percebeu que a saúde nossa estava um pouco deficiente, a gente encontrou ela dessa forma, né? Então a gente quis nesse ano 2017 dar um gás nela, então foi aonde nós chegamos nesse percentual. Mas a gente está tentando sim chegar num percentual bem mais baixo do que isso aí, para esse exercício, para poder sobrar dinheiro para outras coisas, porque senão a gente realmente não consegue fazer nada mesmo. A saúde consome todo o que sobra. Sim, acabou. Realmente matou, não tem mais o que fazer. É isso mesmo. A palavra continua franca aí, viu? Quem quiser fazer pergunta aí no plenário, está à vontade, viu? Página 9, Reginaldo. Uma das dúvidas que a gente tem enfrentado aí, está aí na informação na página 9, custo per capita da administração no ensino, e em questão aí ao transporte escolar. Esse valor de 774,35 é em relação ao transporte que foi terceirizado no passado, mais as linhas que são da prefeitura, ou esse aqui é só da terceirização? Não, isso daqui é o montante anual de 2017, certo. Terceirizados e linhas próprias. Inclusive as linhas próprias, certo. Tá bom, essa é uma dúvida. E aí ainda na linha 9, eu lembro de ter perguntado isso aqui da primeira vez, então eu vou perguntar de novo porque eu não lembro. Okay. Esses demais serviços aí que tá no valor abaixo aí, demais serviços 22, 354, 128, eles são relacionados ao quê? Então, se você perceber, é o custo per capita da administração. Nós destacamos a saúde, né, porque o próprio Luiz Fernando aqui frisou, né, que é um gasto enorme, né? E os demais serviços envolve tudo. Aí já você entra aí já com educação, obras, tudo aquilo envolvido nos demais secretarias, entendeu? Entendi. Seria isso. Certo. Opa, à vontade, está aberta, está franca a palavra, depois eu passo a palavra para o Fernando, que vai pedir também. Pode falar. Do funcionalismo. Olha, eu acredito que o prefeito vai dar eu acredito que o prefeito ele vai dar o mesmo percentual que talvez a legislação permita, né? Chegar lá em abril, março, que nós demos aquele reajuste, foi? Abril, né? Ô Luiz Fernando, a sua pergunta é sobre salário? Sobre salário. Pela ordem. Ou de pessoal? Pela ordem, só esperar, Elinho, deixa... É que eu não entendi a pergunta, só porque é sobre salário ou sobre pessoal? Não entendi. Sobre... A sua pergunta foi sobre o aumento de folha de salário dos funcionários ou aumento de pessoas? É de efetivo. Ah, tá. É que ele não viu isso. Sim, existe a previsão. Não. Já Aparecido pode responder. Orçamento público, com exceção do salário mínimo da aposentadoria, ele não consta no orçamento. Ele pode constar nas rubricas orçamentárias. Ele não pode prever no orçamento. Ele prevê na LDO que o município poderá dar aumento e prevê nas rubricas orçamentárias. Como esse orçamento deste ano, ele foi um orçamento muito bem estudado, certo? Para fazer, certo? Nós tomamos cuidado de fazer pessoas por pessoas, colocar em cada lugar, para não ter risco de estourar o orçamento muito cedo, né? Então foi previsto alguma coisa assim, dentro da rubrica orçamentária. É claro que o que está previsto lá não quer dizer que ele vai ser... ele pode ser mais ou pode ser menos, porque a gente faz o orçamento baseado em dados do mês de junho. Primeiro, que a gente não sabe quanto vai ser a inflação. Segundo, é porque nenhum poder público ele tem condição de fazer muita gracinha com o aumento, né? Por quê? Porque o dinheiro é um só. Se você começar a fazer gracinha, você vai enrolar, principalmente no futuro, né?
Ainda mais em Jacutinga, que tem esse caso dos professores, que é um problema que o prefeito quer, é um valor que vai ser um valor significativo, quando ele colocar ele dá, né? Então, isso tudo é feito dentro de um estudo, certo? E a gente, para fornecer esse estudo para o prefeito, é só a partir do dia 30 de março. Porque a gente só vai ter uma noção da arrecadação, do que vai acontecer na administração pública entre receita e despesa em março. Certo? Em março a gente tem condição de prever com 100% de certeza. Eu disse aqui na primeira audiência pública de maio, né, na audiência pública de maio, que nós ia ter um acréscimo na receita em torno de 8%. Certo? Vocês viram no primeiro quadro aí que o acréscimo da receita corrente líquida foi de 6. Ele seria de 8,4. Por quê? Ele foi de 8,4. Por quê? Porque o ano passado teve a receita das coisas, como é que chama? Fugiu da minha cabeça agora. Da repatriação, que deu quase R$1.700.000 nas duas. Certo? Quer dizer, você colocando 1.700.000 dentro da arrecadação que nós tivemos, ele seria em torno de mais de 8%. E eu coloquei isso para o prefeito, ele perguntou quanto que podia dar de aumento. A inflação tinha sido 4 e pouco, né, Reginaldo? 4 e pouco, isso. 4 e pouco, ele perguntou se podia dar 6, falei, com certeza, sem ter nenhum problema, certo? Só que isso é só em março para a gente ter uma previsão dessa, porque aí a gente analisa a questão da arrecadação do governo, como que está o comportamento da inflação, certo? Como que está o comportamento da arrecadação do município, você tem que analisar tudo isso, porque como Jacutinga tem uma arrecadação própria da ordem de 30% do orçamento, 32%, né, você tem que analisar tudo isso, para ter uma certeza, para não comprometer, certo? E não entrar em confronto com o que determina a lei. Eu não perguntei quanto o prefeito vai dar de aumento, eu perguntei qual que é a previsão percentual do aumento que está dentro das coisas. Não, é isso que a gente... Não, ainda não. Não, ainda não. Vai ver a inflação do mês de março, a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Ele quer dar acima da inflação, que é muito difícil um prefeito conceder esse tipo de aumento, né, que foi dado o ano passado, e provavelmente ele quer dar este ano. Mas ainda não sabe em percentual. Não tem como saber. Então, isso não está no orçamentário. Não está no orçamento. Não existe essa previsão no orçamento? E em percentual, não. A gente começa a elaboração do orçamento para 2018 em agosto de 2017. Você entendeu? Então a gente não tem capacidade ainda de conseguir esse número para você. Tanto que o José Francisco está te explicando isso. A gente vai aguardar agora as variações de janeiro, fevereiro e março, porque é a hora que março é a hora que a gente está com o nosso quadro funcional completo, para poder ver qual a margem possível dentro dos percentuais aceitáveis da folha de pagamento. Não. Não, é porque não tem. Uhum. Despesas com o pessoal. O ano de 2017 era 1 milhão, o ano de 2018 era 1.200.000. Então você tem uma previsão de aumento. É isso que eu estou falando. Simples assim. Tá, se a gente fosse acompanhar o IPCA, seria 2,95. Eu acredito que sim. Concorda? É. Mas é quase 3%. Então, e a pergunta seguinte seria qual que é o impacto disso no percentual de gasto com o pessoal, entendeu? Se existe, se tem assim de cabeça, qual é esse impacto?
Não, de cabeça não temos. Não temos. Se for 2,95, eu te respondo. 50% disso. 49% de 2,95. 49%. Como a folha de pagamento está em 48,8%, certo? Isso da receita corrente líquida anterior. Ela seria, mais ou menos, se der 2,95, ela vai impactar, dentro dessa receita corrente de hoje, em torno de 1,2%. Não, porque a receita corrente líquida vai aumentar. Não quer dizer que ela vai... O vereador Fernando quer fazer uma pergunta agora. Não, na verdade, não é nem uma pergunta, é só que serve uma reflexão para nós vereadores, que temos o dever da fiscalização. Eu acho que aqui em poucos minutos a gente pegar o que está vindo aqui para a gente analisar mais profundamente fica muito difícil, né? Uma, porque no meu caso eu sou totalmente leigo, né? Sou formado em contabilidade, mas nunca exerci isso, né? E o meu conhecimento financeiro diz respeito a banco, não a finanças públicas, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos da minha parte, a gente vai analisar os números e, se tiver alguma dúvida, com certeza iremos entrar ou através com ofício ou mesmo conversando com o Reginaldo, com quem quer que seja, para que não pare dúvida, né? A gente sabe aqui, pegando todas as despesas que foi feito com educação, com saúde e mais o pessoal, a gente sabe que é praticamente inviável, sobra muito pouco para poder fazer as outras coisas, incluindo o que diz respeito a obras, né? Então, sobra muito pouco. Cabe ao prefeito organizar, não que esteja desorganizada, mas diminuir gasto, né? Eu acho que a solução seria isso, diminuir gasto para que a gente consiga ter uma sobra um pouquinho maior para poder aplicar. É somente essa reflexão, Mero, que eu, particularmente, não tenho condições aqui. A gente está aqui praticamente uma hora conversando e vendo assim de supetão você conseguir posicionar de uma forma assim mais coerente, né? É somente isso. De antemão, Mero, quero agradecer ao Reginaldo, o pessoal da prefeitura que veio aqui, a todos os presentes, aos colegas vereadores que não eram obrigados a estar aqui, mas estão aqui presentes. Obrigado a todos e obrigado aí pelo esclarecimento. A palavra continua franca aí, que alguém no plenário quiser fazer alguma... Fernando. Romero, por favor. Reginaldo, Ô, presidente, eu queria fazer um outro comentário com relação à aplicação da Lei Complementar 101, certo? Porque quando a Lei Complementar 101 saiu, eu já estava há mais de 20 anos, né? Porque eu estou com quase 40 anos de serviço público, né? Então, houve várias interpretações da lei. E uma delas foi que não podia existir resta a pagar, certo? Tanto o tribunal baixou a primeira instrução normativa que o restos a pagar, se ele não fosse cancelado pelo prefeito que estava transmitindo o cargo, ele teria que ser cancelado pelo que estava recebendo. Certo? Porque o artigo 42 da lei, ele é claro. Só que eles esqueceram de várias coisas na lei, né? Então, como o tribunal baixou essa instrução normativa de 25 de novembro de 2015, mudando fonte para destinação de recurso ao DR, né? E essas DR não vai poder mais ser negativa, certo? Dentro da gestão. Porque, veja bem, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio para estabelecer um teto de dívida no serviço público, certo? Então, aqui está parecendo que tem um resto a pagar muito alto, certo? Só que existe quase 4 milhões desses restos a pagar, que são restos a pagar não processados. E o resto a pagar não processado, o Reginaldo já falou, ele pode ser cancelado. Por que ele pode ser cancelado? Ele pode ser cancelado, inclusive, dentro da própria gestão. Não precisa nem ser de uma gestão para outra. Mas não há mais a necessidade de cancelar ele. Por quê? Porque os restos a pagar não processado, ele não compromete o orçamento, né? No caso de Jacutinga, os restos a pagar de não processado de 2017 é 2 milhões
928 mil. Certo? Desses, certo? Eu vou falando para vocês, certo? Tem 1.183.000 que é recurso de convênio. Por que nós optamos por escrever esses restos a pagar? Certo? Porque se esse dinheiro foi empenhado, são obras, a Escola Jardim Colina, que está com problema com a empresa, São Luís, que tinha previsão de acabar isso no ano de 2017, certo? Aí nós optamos por não colocar isso no orçamento para 2018. Como essa despesa estava empenhada, nós optamos para não sacrificar o orçamento e escrever isso em restos a pagar. Por quê? Elas são despesas não processadas. Só que ela não caiu o dinheiro ainda. A hora que o dinheiro entrar na conta, certo? Ele vai ser utilizado para pagar ela. Por isso, ela está dentro da destinação do recurso 122, 123 e 124, que são recursos de convênio. Certo? Dentro das outras coisas, dentro dos recursos ordinários, por exemplo, a saúde. A saúde tem 488 mil de restos a pagar não processado. O que é isso? Isso foi aquisição, principalmente de medicamento e material hospitalar, que foi entregue em janeiro, que às vezes até está sendo entregue ainda, e que vai ser utilizado este ano. Como o orçamento, a gente calcula ele dentro daquilo que gasta no exercício, que a gente faz a média de 3 anos, certo? Até a data, o dinheiro que a gente colocou vai sobrar no orçamento. Então, ele não vai comprometer o orçamento, certo? Então, isso aqui mudou nas regras do Tribunal de Contas. Hoje, resta a pagar, você pode escrever. Se você quiser anular, pode. Não é crime, certo? Você só denuncia o contrato, seja o prefeito que está entregando ou que está recebendo. Ele pode denunciar o contrato e cancelar aquelas compras. Por quê? Porque ela não gerou obrigação ainda. Ela não gerou direito do fornecedor e nem dever da prefeitura, no caso. Certo? Então, por isso que a gente mostra aqui, e essa aqui é a situação real da Prefeitura de Jacutinga, certo? Se a Prefeitura de Jacutinga não tivesse pagado os restos a pagar processado que ela pagou em torno de 2.800.000, né, Paulo Henrique? 2.800.000, hoje ela teria 2.800.000 para fazer obra, certo? Então, o que o tribunal fez com essa instrução normativa, criando essa dificuldade de ter destinação de recurso negativo, eu acredito que agora o poder público aí vai virar crime mesmo. Aí o artigo 42 vai valer. Com a palavra, vereador Hélio. Só tem mais uma pergunta, viu? Reginaldo, você falou sobre o Zé Francisco, sobre os restos a pagar de 2016, que foi a questão do estádio e da rua coberta, né? Esse de 2015, eu perdi a folha aqui. Não, é a última folha ali. 2015 é a rua coberta e o estádio. Ah, tá. 2015, isso mesmo, tá certo. 281, né? Isso. E esse de 2016, o que era esse valor de restos a pagar? Esse valor de restos a pagar, eu acho que todos sabem. É um único fornecedor, né? Tá bom. Pagou, né? É fornecedor. Ah, tá certo. Tá. Não, mas eu digo esse não. Explica para mim a diferença, porque a gente está entendendo, mas a diferença entre o processado e não processado, basicamente processado foi emitida uma nota, existe um vínculo de pagar uma responsabilidade de pagamento. Basicamente isso ou não? Isso. É o que foi entregue a mercadoria ou realizado o serviço. Certo. Não, mas eu perguntei sobre o não processado. De 2016, que no caso é esse 94 aqui. 94, isso aí, segundo informações que a gente tem dentro da prefeitura, essas notas foi perdidas no final de 2016. Ah, entendi. Certo. Então, foi entregue que nós não achamos esse documento para
para realizar isso. E esse Tá. o prefeito pode cancelar, então. Teoricamente, Pode, ele pode cancelar. Ele pode não tem cancelar obrigação de pagamento. Não. Perfeito. Só isso, acabei. Quer dizer que quem forneceu, perdeu. Bom, sim. A grosso modo, A grosso sim, porque modo. não tem como comprovar quem comprou, não onde foi entregue. Na realidade, eu não falaria assim. Eu falaria que a prefeitura não tem obrigação de pagar. Não, pode até pagar. Não, pode. Foi o que eu falei. Ela não tem a obrigação de pagar se não for comprovada. Agora, se a nota chegar ainda, ela passa a ser processada, né? Isso, é isso aí. Exatamente. O André queria falar alguma coisa, né, André? Mais alguém tem alguma pergunta? Então vou fazer minhas considerações finais. Só agradecer a presença aqui do nosso ex-secretário da Agricultura, né? Eu ia pronunciar também a presença do ex-secretário Eduardo, amigo aí. Agradecer o secretário Reginaldo, controlador interno Zé, Paulo Henrique, o Léo, os demais colaboradores que estão aí, o ex-vereador Luiz Fernando, amigo, os 2 vereadores que estão lá. Eu acho que o seu Jorge também está por aí ainda ou já foi embora? Está tomando um café? Enfim, o Elinho. Da minha parte aqui, o que cabe, faço das palavras do Fernando Vilela, né? Nessa 1 hora aqui de debate e análise. Se surgir uma dúvida à frente, a gente vai procurar, através de ofício ou então pessoalmente, esclarecer alguma dúvida lá com vocês. No mais, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença, os trabalhos dos nossos colaboradores da casa, e boa noite a todos, muito obrigado. O Reginaldo queria falar alguma coisa? Sim, eu também queria finalizar aqui também. Eu queria complementar aqui o que o Fernando e também o André falou. A prefeitura está de portas abertas para quem quer que seja, as informações estão lá. O tempo aqui é curto, as informações são muitas, né? Mas a gente está lá para o que for preciso. Tirarem as dúvidas em relação ao que foi apresentado, ou qualquer outro número, qualquer outro assunto, aí a gente está lá de portas abertas, tanto eu como o pessoal da secretaria lá para fazer isso aí. Ok? Queria agradecer também aos presentes, aos demais vereadores que estão aí, Lopes, o Guilherme, o seu Jorge, ao pessoal presente e a minha equipe também da secretaria. Nada mais a se tratar. Queria agradecer a presença do Reginaldo, a presença do Zé Aparecido, Paulinho, aos vereadores aqui presentes, pessoal do plenário, nós aqui da mesa, e dizer que alguma pessoa que esteja aqui dentro do plenário ou fora do plenário poderia assinar a presença, né? E agradeço a todos os presentes. Neste plenário, declaro encerrada a sessão de audiência pública referente ao 3º quadrimestre de 2017. O meu muito obrigado e boa noite a todos.